Olá, Shalom, a paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e para isso nós gostaríamos de ler um texto que está na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e está no livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículos 26. Diz assim: Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. Nós estamos dando é, uma reflexão, ou uma pensada, né, neste texto, ou neste capítulo, né, o capítulo 25, né, de 1 Samuel. Já há alguns dias nós temos destacado alguns versículos desta história e tirado desses versículos certas verdades para refletirmos, para meditarmos, para pensarmos sobre o nosso viver diário, a fazer uma aplicação disso à nossa vida hoje, né? E o texto que esse versículo especificamente, que nós lemos, ele traz para nós certas verdades que nos faz pensar sobre o nosso viver diário, sobre a nossa conduta, sobre a nossa forma de ser diante de Deus. Uma das coisas que mais marcam a nossa vida é a nossa capacidade de percebermos a mão de Deus, isto é, o agir de Deus nas nossas vidas e daqueles que nos cercam, daqueles que estão próximos a nós. E daqueles que ainda não têm, nós oramos para que tenham. Nós oramos para que venham ter a experiência que nós tivemos um dia, a chance que nós tivemos um dia. Essa foi a grande bênção das nossas vidas, de podermos ter tido um dia a chance de reconhecer que Deus é um Deus que se importa com todos. Por isso que em João 3,16, o texto sagrado diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha só, Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus tem um amor especial para cada ser criado, a sua imagem e semelhança. Esses dias alguém me fez uma indagação, como que querendo ironizar a minha vida devotada ao Deus que eu defendo. E ele perguntou para mim: você confessa, Jonas? É um amigo, né, que eu já tenho falado dele, mas aí eu disse: olha, eu confesso, mas não um homem qualquer. E quando eu falei assim, eu estava pensando na liberdade que eu tenho com meu Deus, né? Eu não preciso ter um intermediário. Eu não preciso ter Buda entre eu e uma outra divindade qualquer. Eu não preciso ter outro Deus qualquer, além de Buda, né? Para intermediar, para ser meu intermediário. Jesus é meu intermediário. O apóstolo João diz que ele é o nosso advogado. E se nós temos um advogado que luta por nós, por que vamos preocupar em pedir um ser humano comedor de feijão ou arroz com feijão, né? Aqui na Terra, ou comedor de sanduíche, né? Por que isso? Se ele é santo, eu também posso ser santo. O apóstolo Paulo disse isso. Veja bem, numa das cartas do apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, capítulo 1, ele disse no versículo 6 o seguinte: de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Sabe de quem ele estava falando isso? Do povo de Tessalônica, do povo da Macedônia, do povo da Acaia, do povo daquela redondeza ali do Oriente Médio que abraçou a fé, que um dia veio a crer como ele.
aceitou o desafio dele de se render a um Senhor que cuida da gente, um Senhor que se importa com a gente, que é o Senhor dos céus e da terra, o Senhor Jesus. Então ele diz, de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. É gostoso isso, né? É bom podermos ter uma referência, um modelo. Um dia eu estava vendo uma entrevista, há muitos anos, né? Estava vendo uma entrevista do líder daquela banda Magazine, né? Aquele que fez aquela música Eu Sou Boy, né? E é uma música muito contextualizada para a época, né? A gente gostava muito porque falava da nossa realidade, nosso cotidiano de vida, que de manhã a gente tomava o busão com uma marmita dentro da mochila e aquela coisa toda, né? E, e essa era a mensagem que ia passando, ou que vai passando. Só você colocar no Google que você vai achar essa música lá e você vai poder ver a mensagem. Mas então ele falava o seguinte, que ele tinha uma referência, ele tinha um modelo, e o modelo dele era os Beatles. Ele disse, olha, eu tenho a coleção inteira dos Beatles. Eu tenho uma prateleira lá enorme. Ali eu tenho todos os discos, todos os lançamentos dos Beatles. Que maravilha, né? E ele falava isso de forma empolgada. Ele falava isso de forma como que quem tem alegria de falar. E hoje, trazendo isso para a nossa realidade, hoje nós podemos dizer, olha, eu sigo a um Senhor que me dá alegria. Paulo fala aqui que o povo vivia alegre, feliz, mas é uma alegria que é diferente. Jesus disse o seguinte a respeito dessa alegria, que é uma paz que permeia todo o nosso ser. Né? Ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que o mundo dá é passageira. Ele dá mais tira de um piscar de olho, né? Um copo de cerveja com os amigos sentado numa mesa, você está ali feliz, né? Curtindo, dando risada, mas é passagem. Depois você vai para casa, vem a ressaca, vem a tristeza, vem tanta coisa ruim, se acorda de manhã tudo arrebentado da vida, parece que uma carreta passou em cima de você. E é assim que é a vida sem a alegria verdadeira. Então Paulo diz o seguinte, de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, olha só, com alegria, que vem do Espírito Santo. Receberam a palavra com alegria, e a alegria que vinha do Espírito Santo e que vem hoje sobre você através do Espírito Santo. Alguém fala, eu leio a Bíblia, eu olho para a Bíblia assim, um livro tão grande, tantas páginas, como que eu desanimo. Mas não é isso, não é essa a questão. Você nunca vai saber o gosto da laranja se você não experimentar, se você colocar ela em cima da mesa e ficar olhando para ela, né? Olha que laranja bonita, né? Mas se você não pegar e experimentar, como que você vai saber o gosto? Como você vai saber se ela é doce, se ela é azeda? E assim a palavra. Você tem que ler a palavra. Você tem que buscar incessantemente. Mas através de que orientação? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que te dá a condição. Então, voltando aqui para a nossa leitura, o nosso texto, nós vemos no versículo 26, que foi o que nós lemos, né? A mulher, ou melhor, a Abigail, né, falando com Davi. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Ela sentiu isso. Ela teve essa revelação. Ela teve esse pressentimento que foi Deus. Não foi uma coisa qualquer que impediu ele de fazer uma besteira. Uma loucura da vida.
que era que ele estava decidido mesmo, por causa da resposta mal educada, grotesca de Nabal, ele estava disposto a dizimar, a eliminar, não só Nabal, mas todos que faziam parte da família. Todos, desde criança, tudo. Até animais morreriam, por causa da vingança que ele queria fazer com esse homem. Por isso que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 10, versículo 30, minha vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. Entregue nas mãos do Senhor. Não permita que um impulso diabólico te domine para fazer você fazer uma loucura. E aí você ir parar nas mãos da justiça, porque a pior coisa que tem é você cruzar com a justiça, com os homens da lei, dos homens que fazem a lei ser cumprida. Que Deus tenha misericórdia e te ajude. E então ela diz, foi o Senhor que impediu, Senhor Deus. Essa palavra Senhor quer dizer Yahvé. Yahvé é Jeová para nós. É o Deus que tem o domínio. É o Deus que tem o poder. É o Deus que criou os céus e a terra. Ela diz, ele te impediu. Ele te barrou para que você não fizesse o que você estava decidido a fazer. E aí ela diz, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados com o Nabal. Numa outra tradução diz que teus inimigos juntamente com Nabal, que ela fala diferente, né? Ela fala que, nessa tradução já fala, sejam castigados como Nabal, como que ela estava previndo que estava para acontecer com Nabal. Nabal seria eliminado de uma forma fulminante. Ele teve um ataque fulminante, ele ficou paralisado como uma estátua. E depois ele morreu. Por quê? Porque ele fez uma loucura muito grande contra alguém que servia ou que estava entregue aos cuidados daquele que diz, minha é a vingança. Então, não, quando o seu inimigo se voltar contra você, quando você ficar aborrecido porque alguém falou uma coisa tão ofensiva no Facebook ou outra mídia qualquer, ou pessoalmente, não pense fazer como Nabal. Entregue nas mãos do Senhor e Ele fará justiça por você. Confie. Deixe que Ele te dê o rumo, te dê o norte. Em nome de Jesus. Amém.